Boa noite, meus queridos irmãos. Nós estamos começando mais uma reunião no nosso Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Reunião esta que acontece há mais de 70 anos nesta casa. Mesmo que seja de forma virtual, as nossas reuniões recentemente, mas é com o mesmo intuito, com o mesmo objetivo de levar os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita a todos os irmãos que necessitam de uma palavra confortadora, uma palavra de fé, uma palavra de amor. E é nesse intuito que nós estamos começando mais uma reunião. Para dar início aos nossos trabalhos, nós vamos contar primeiramente com a poesia, com a nossa irmã Marussânia, e em seguida a nossa irmã William Meire fará a prece inicial dos nossos trabalhos. Fiquemos agora com a poesia. O Santo de Assis, pelo Espírito Augusto de Lima, psicografia de Francisco Cândido Xavier. No suave mistério dos espaços, Santa Maria dos Anjos ainda existe, com a mesma luz divina dos seus traços, glorificando as dores da alma triste, repartindo a virtude, a graça e os dons que a palavra divina do Cordeiro prometeu aos pacíficos e aos bons do mundo inteiro. Uma nova porciúncula dourada, pelos astros de mística alvorada, aí se rejubila, sob a paz de Jesus terna e tranquila, derramando no além ignorado os sonhos de virtude e perfeição, daquela mesma umbria do passado, cheia de encantamento e de oração. A luz dos sóis da etérea natureza, numa doce ideal eucaristia, o esposo da pobreza, no seu manto de amor e de alegria, ainda abre os braços para os pecadores. Irmão Sol, irmãos anjos, irmãs flores, não nos cansemos de glorificar a caridade imensa do Senhor, sua sabedoria e o seu amor, procurando salvar os nossos irmãos, homens mergulhados entre as noites sombrias dos pecados. E a voz suave e dúlcida do santo, a terra escura e triste, se povoa de anjos de amor, que enxugam todo o pranto e que levam consigo todo o consolo amigo da esperança no céu singela e boa. Das paragens etéreas da sua ideal igreja, São Francisco de Assis abraça e beija o homem que sofre todas as misérias, amparando-lhe a alma combalida nos desertos de lágrimas da vida, e o conduz ao regaço divino de Jesus. Santo de Assis, divino povorelo, nas amarguras do meu pesadelo, de vaidade do mundo que devasta todo o bem, vi tua luz singela e casta, beijando as minhas lepras asquerosas. Uma chuva de lírios e de rosas lavou-me o coração de pecador, e guardei para sempre o teu amor. Santo de Assis, irmão da caridade, que me curaste as lepras e a cegueira, depois da morte, à luz da imensidade, quero ainda abençoar-te a vida inteira. Boa noite, amigos. Nesse instante, vamos iniciar a reunião da noite. Vamos todos nós fechar os nossos olhos, esquecer um pouquinho os nossos problemas do dia a dia e agradecer a Deus por novamente termos a oportunidade de estudar o Evangelho. Pedir a Deus que nos abençoe, que nos intua, que nos proteja. Pedir a Deus pelos nossos irmãos que estão em hospitais, em abrigos.
nossos irmãos de outros estados que padecem ainda mais da pandemia do que nós, nossos irmãos que estão nas prisões, nas ruas. Pedir, enfim, Senhor, por toda a humanidade sofredora, para que todos nós tenhamos ânimo, força, paciência para suportarmos os nossos obstáculos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, entregue às tentações, e livra-nos, Senhor, de todos os males. E que assim seja. Nosso muito obrigado à nossa irmã Marussânia pela belíssima poesia e à nossa companheira Williameire pela prece. Bem, meus irmãos, o palestrante da noite de hoje é o nosso querido companheiro, irmão Siloé, que sempre que convidamos está presente na nossa casa, nos trazendo uma belíssima mensagem, uma belíssima palavra. Então, nesse instante, nós passamos a palavra para o nosso irmão Siloé. Primeiramente, quero agradecer ao Ézio a dedicação, o carinho de vir até a minha casa fazer esse trabalho, e também aos meus irmãos do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, que com todo carinho me convidam para fazer palestras. E isso para mim é um motivo de muita honra de poder falar em nome de Jesus, e que eles me confiam esse trabalho, eu acho de muita importância para a minha vida. E hoje eu vou falar alguns tópicos sobre o cristianismo. O assunto é muito amplo, muito vasto e complexo, mas eu vou fazer algumas pequenas colocações para meditarmos a respeito do cristianismo. Primeiramente, informar que a vinda de Jesus na Terra era informada por todos os profetas antigos, não só das escrituras sagradas do judaísmo, mas de outras religiões também falavam no Messias que viria para a Terra. E Jesus é o governador do nosso planeta. Então, naturalmente, todos os povos tinham esse conhecimento dessa preparação que, num futuro, viria o Messias, o Redentor da humanidade. E quando Jesus surgiu na Terra, ele já começou enfrentando as dificuldades, os problemas para a implantação da sua sagrada doutrina. Na sua infância, ele foi perseguido por Herodes, que queria vê-lo morto. E ele teve que fugir com a família para o Egito para evitar a morte. Então a gente vê que desde o princípio as trevas já urdiam sistemas para impedir Jesus de manter o seu missionato aqui na Terra. E ele trouxe a boa nova, que é a base, é a doutrina para a regeneração da humanidade. Então, com Jesus, ele iniciou o processo de regeneração dos homens. Então nós estamos lutando para que nesse período já de 2000 anos, que a Terra se transforme num planeta regenerado. Então as bases foram implantadas por Jesus e nos deu esse tempo para que pudéssemos trabalhar, pudéssemos estudar, compreender a sua mensagem e vivê-la integralmente para mudar o panorama do nosso planeta. Então Jesus encontrou os seus
colaboradores, e ele veio lentamente mostrando a simplicidade, a vida natural que nós deveríamos seguir, e a gente vê as perseguições que ele sofreu pelos poderosos, enquanto os pobres de espíritos, os simples, aguardavam o Messias com tanto ardor, com tanta vontade, ele era perseguido. Nós vamos ver que na sua infância, quando era costume dos judeus levarem os filhos no templo para que fossem abençoados pelos sacerdotes, naquele momento que Maria e José estavam diante do templo, aproxima-se deles Simeão e a Ana, e Simeão toma Jesus nos braços e, muito emocionado, ele fala: olha, agora posso morrer em paz, porque eu conheci o Salvador da humanidade. Então a gente vê que os humildes receberam com todo carinho, integralmente, a mensagem de Jesus, enquanto os poderosos o perseguiam. E ele foi muito cauteloso em mostrar a sua doutrina, foi muito cauteloso em convocar os homens para mudarem de caminho. E a gente vai ver que os poderosos daquela época, onde ele nasceu, na terra que ele nasceu, não o aceitaram. Inclusive os judeus aguardam o Messias até hoje, porque eles achavam que viria um príncipe poderoso que daria todo o poder, restauraria o poder, a hegemonia dos hebreus, e chega um príncipe simples, o governador da terra, nasce numa estrebaria. E aí, com Jesus, a gente já começa vendo as perseguições que as religiões de então promovem contra a Boa Nova. A perseguição a Jesus chega ao ápice do seu ser crucificado. Jesus foi crucificado porque a sua doutrina era contrária aos valores que até então os homens detinham nas suas mãos. E aí Jesus convoca a humanidade ao amor, convoca a humanidade à fraternidade, à paz. Então Jesus mudou o panorama da terra com a doutrina cristã. Jesus não fundou nenhuma religião, ele trouxe um modo de vida, um modo de amor, um modo de fraternidade, um modo de relacionar em paz. E aí, os que aderiram ao pensamento de Jesus foram os responsáveis por continuar a sua mensagem. E a gente vê que a dificuldade era imensa, porque os próprios companheiros de Jesus, nos momentos supremos, podemos dizer de Pedro, fora os outros que haviam fugido com medo, o traiu, não teve coragem de afirmar diante dos soldados, diante das autoridades, que ele era um seguidor de Jesus. E aí nós vamos ver que as perseguições só intensificam em nome de Jesus, perseguindo todos os cristãos. Pedro, divulgando a Boa Nova em todos os lugares que ele tinha acesso, foi no coração do império, foi em Roma levar a mensagem sagrada do Evangelho, e ali ele foi crucificado em 64, porque era imperador de Roma, do Império Romano nesse período, o Domício Nero, e aí havia responsabilizado os cristãos pelo incêndio de Roma, que não é verdade, e aí aproveitou essa situação, prendeu e crucificou Pedro. E Paulo, que logo depois também havia assumido a responsabilidade da divulgação do Evangelho no seu encontro com Jesus,
ele depois, pouco tempo depois, em Roma, foi decapitado, no ano 67 depois de Cristo, o primeiro século do cristianismo. E foi de lágrimas, de dor, de sangue e de perseguição que o cristianismo vem lentamente solidificando no coração da humanidade. Os cristãos nos 3 primeiros séculos, com essas perseguições terríveis, eles reuniam nas catacumbas, escondido, porque era proibido ser cristão. Ser cristão era colocar a sua cabeça, o seu pescoço a prêmio, porque eles buscavam os cristãos, levavam para os circos, entregavam às feras, queimavam, perseguiam de toda a natureza, tentando acabar com a mensagem de Jesus. E a gente vê que quanto maior, mais força tem uma mensagem, maior intensifica também as perseguições contrárias. Então a gente vê que a maior mensagem que a humanidade já recebeu, que Deus, nosso Pai, nos propiciou, foi nos dar Jesus como modelo e guia e a sua mensagem de amor. E a gente vê as perseguições que ainda continuam, que ainda tem até hoje. Nós estamos no 21º milênio da cristandade e ainda os cristãos sofrem perseguições, reduzidas, mas ainda tem. E então nós vamos ver que quando no 3º milênio aconteceu um fato interessante, que nós podemos primeiro mostrar que a religião do Império Romano era politeísta. E a religião politeísta é uma religião chamada pagã. E tinham vários deuses cultuados em todo o império, que era da classe rica, que era a religião da classe rica dos patrícios, dos nobres. E aí a religião cultivada no império era o paganismo. E aí o cristianismo, já nesse 3º milênio de perseguições, era forte. Já estava muito enraizado na sociedade, já estava enraizado entre os pobres e também havia chamado a atenção de ricos. E aí o imperador Constantino, ele estava numa batalha, ia para uma batalha, e o Constantino viu uma cruz muito grande no céu, e nessa cruz estava escrito In hoc signo vinces. Isso quer dizer que com esse signo vencerás. E aí o Constantino foi para essa batalha, ele teve a vitória, e ele passou a pensar no cristianismo, e ele oficializou o cristianismo como a religião do império. E aí o Império Romano estava numa crise muito grande. Tinha o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. O Constantino estava no Ocidente, e aí ele em Bizâncio, e o Constantino então criou uma nova capital, mudou, embelezou a capital e chamou de Constantinopla, que é hoje uma cidade famosa na Turquia, Constantinopla. E aí o Constantino pôde oficializar o cristianismo como a religião do Estado romano. Isso tiveram vários problemas, porque não é simplesmente um édito, uma lei que um imperador, um governante faz, que as coisas mudam do dia para o outro. Então isso gerou muitas revoltas, muitas intrigas, muitas mortes, muitos crimes. E muitas pessoas aderiram ao cristianismo, e o Constantino pôde chamar o bispo da igreja, inclusive um bispo que era ligado a ele, da Espanha, e aí ele convocou o primeiro concílio, que foi o Concílio de Nicéia, em 325.
Nesse concílio foi onde a igreja estabeleceu que Jesus era Deus. Jesus era Deus e teve muitas disputas, teve patriarcas da igreja, como o Ário, Alexandre de Ário, que foi perseguido, foi expulso da igreja porque ele defendia que Jesus era homem. E nós sabemos que Jesus é um espírito puro que chegou ao máximo da evolução, que nós estamos caminhando para isso, e que é o nosso irmão maior. Então Jesus não é Deus, como defendia outros que eram contra a doutrina do Ário. E aí o tempo vai passando, essas intrigas da igreja, dos papas, que não detinham o poder espiritual da humanidade, mas um poder político, um poder temporário, um poder material. E aí vem lentamente essas revoltas, surgiu o Teodósio. Algum tempo depois, o Teodósio, também imperador do Império Romano, aí ele realmente solidificou, sedimentou o cristianismo como uma religião do Estado. E criou a função dos papas, aí ele criou a função do César-papismo, que o Papa tinha um poder como o do César, como do imperador, e que isso se estende até hoje. Um fato muito interessante, que eu volto atrás para falar do Pedro, é que todo mundo fala as religiões, fala principalmente a religião católica, que o Pedro foi o primeiro Papa, que Jesus fundou a Igreja Católica e que entregou a Pedro a condução da igreja e que ele foi o primeiro Papa. Jesus não criou nenhuma religião, como eu já mencionei. Pedro nunca sentou em trono do Vaticano. Inclusive, quando Pedro foi crucificado, parece-me que o corpo dele foi julgado numa região baldia de Roma que chamava Vaticanus. E agora, historicamente, as religiões, principalmente a católica, mantêm que Pedro foi o primeiro Papa e que depois do Pedro, todos os outros vieram por determinação de Jesus. Não há nada disso. Esse problema de Papa é uma coisa temporal e que com o tempo isso vai se estabelecer. E aí, o Teodósio, oficializando o Estado, teve muitos problemas, ele criou outros concílios, teve vários concílios, e sempre nos concílios, alguém que levava doutrinas diferentes do cristianismo, ou tiradas do cristianismo pelas suas próprias cabeças, eram perseguidos e expulsos da igreja. Nesse período, o Teodósio confiscava os bens das pessoas que não eram cristãs. Ele pegou igrejas que eram dos pagãos e entregou para os cristãos. Então a gente vai ver que havia um interesse material muito grande nessas informações de ter o Estado, como o Teodósio era o chefe do Estado e também o chefe da igreja. Ele não se curvava diante do poderio da igreja. E mais tarde um pouco, assume o Justiniano, assume o controle do Império Romano. O Constantino governou por 31 anos. Me parece que o Teodósio foi em torno de 16 anos e o Justiniano um pouco mais de 16 anos. Também foi em relação ao Constantino, foi um período curto. E o interessante é que a mulher do Justiniano, a imperatriz Teodora, ela era cristã, tornou-se cristã, mas era uma mulher libertina, muito inteligente, muito perspicaz, e ela
dava palpites, ela tinha influência muito grande no governo do Justiniano, da mesma forma que, com intrigas da sua inteligência, ela também tinha grandíssima influência na igreja entre os bispos. E é tão interessante esse fato, porque foi exatamente pela vontade da imperatriz que foi tirado dos dogmas da Igreja Católica o dogma da reencarnação. Até então, a reencarnação era conhecimento normal, prática normal da religião. Como a Teodósia era muito orgulhosa, a Teodora era muito orgulhosa, ela não queria jamais, ela não aceitava que ela pudesse reencarnar como uma escrava ou como uma pobre. Então ela retirou o dogma da reencarnação do cristianismo, e esses efeitos, foi em 500 e pouco que aconteceu esse fato. Não sei precisar a data aqui, me fugiu a data, mas é 500 e pouco que isso aconteceu no governo do Justiniano, e aí foi um grande prejuízo para o cristianismo. Então esse conhecimento tão simples, esse conhecimento basilar do cristianismo, não só do cristianismo, porque a reencarnação é um dos primeiros conhecimentos que a humanidade teve. Isso está lá nos Vedas da doutrina hindu, está lá nos livros dos mortos dos antigos egípcios, está lá no judaísmo, que acreditavam na reencarnação, e aí tirou do cristianismo o dogma da reencarnação. Então isso foi um prejuízo muito grande para o cristianismo, já tem mais ou menos 1500 anos desse fato, e ainda muitas igrejas que, baseadas nesses acontecimentos, mantêm ainda a dúvida, ou não querem aceitar a reencarnação como um princípio, uma lei básica da humanidade. E aí vem, depois de muito tempo, vem a doutrina espírita e traz com clareza, revivenciando ou revivendo o cristianismo puro e primitivo, a reencarnação, que é a lei de justiça, que é a lei de bondade, que Deus dá oportunidade a todos nós de repararmos as nossas faltas e os nossos erros. Nós reencarnamos normalmente no mesmo grupo onde nós devemos. Nós encarnamos no mesmo grupo normalmente onde nós prejudicamos e onde nós temos afetos, onde a gente ama também aquelas pessoas. Então o nosso lar, a nossa família, é um laboratório de experiências, onde Deus permite de nos reencarnarmos e ali reparar as nossas faltas para aqueles que nós prejudicamos no passado. Nós não sabemos, a gente esquece. Há um esquecimento do passado para o nosso benefício, para o benefício dos companheiros com os quais nós estamos reencarnados junto, convivendo, respirando o mesmo ar na mesma casa, no mesmo ambiente. Então, é essa a grandeza da reencarnação, e que a gente vai ver que foi o orgulho de uma imperatriz que atrapalhou esse ensinamento para a humanidade. Então, é que o momento de nós repensarmos as nossas vidas, a gente voltar na doutrina espírita, que nos esclarece com tanta sabedoria, com tanta simplicidade, a lei da reencarnação, e aproveitarmos os nossos dias aqui na Terra fazendo bem, estudando, melhorando, crescendo cada dia, para que a gente tenha a oportunidade de ter créditos para que no futuro próximo a gente pode voltar aqui para a Terra em uma situação muito melhor do que está hoje.
A gente vê sempre as pessoas falando: a Terra está um caos, está um problema, está uma loucura. Não, gente, a Terra não está desse jeito. A Terra está muito melhor do que na época de Jesus. A Terra está muito melhor do que era na Idade Média. A Terra está muito melhor do que há 50 anos atrás, 60 anos atrás, quando tinha aquelas grandes guerras que dizimavam a humanidade com ódio. Hoje a gente está tendo a oportunidade da tecnologia de nos aproximar e de nós estudarmos o Evangelho de Jesus e de nos tornarmos muito melhores. E que Jesus nos abençoe. Nosso muito obrigado ao nosso irmão Siloé pela edificante palestra. Nosso irmão sempre preza pela pureza da doutrina, sempre nos trazendo ensinamentos para nós colocarmos em prática no nosso dia a dia. Muito obrigado, Siloé. Meus irmãos, agora, como costumeiramente fazemos, nós teremos hoje a leitura, só que agora nós, em vez de nós fazermos a leitura do Agenda Cristã, nós vamos fazer a leitura, como sugestão da nossa companheira Margarida, vamos fazer a leitura do livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E para essa primeira leitura do Vinha de Luz, nós convidamos a nossa irmã Margarida para fazer a leitura. É com você, Margarida. Boa noite, meus irmãos. A paz de Deus e de Jesus esteja para com todos. Vamos dar início a uma nova leitura do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Capítulo 1, página 17. Quem lê, atenda. Quem lê, atenda. Jesus. Assim como as criaturas, em geral, converteram as produções sagradas da terra em objeto de perversão dos sentidos, movimento análogo se verifica no mundo com referência aos frutos do pensamento. Frequentemente, as mais santas leituras são tomadas à conta de tempero emotivo, destinado às sensações renovadas que contigam com o recreio pernicioso ou com a indiferença pelas obrigações mais justas. Raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. O próprio Evangelho tem sido para os imprevidentes e levianos vasto campo de obsessão pouco dignas. Quantos olhos pousam por ele, apressados e inquietos, anotando deficiência da letra ou catalogando possíveis equívocos, a fim de espalharem sensacionalismo e perturbação. Alinham com avidez as contradições aparentes e tocam a malbaratar, com enorme desprezo pelo trabalho alheio, as plantas terras e dadivosas da fé renovadora. A recomendação de Jesus, no entanto, é infinitamente expressiva. É razoável que a leitura do homem ignorante e animalizado represente conjuntos de ignominiosas brincadeiras. Mas o espírito de religiosidade precisa penetrar a leitura séria com real atitude de elevação. O problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas ou conhecer a Escritura para
transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para entender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. Que a paz de Deus e de Jesus e a compreensão e que esse ensinamento ilumine a todos que ouviram e que assim possamos nos melhorar intimamente todos os dias e todas as horas. Boa noite e muita paz. Muito obrigado, Margarida, pela leitura. Bem, meus irmãos, agora nós vamos passar para a segunda parte dos nossos trabalhos na noite de hoje, que é o trabalho do passe e da fluidificação das águas. Os irmãos que quiserem já vão colocando uma água em cima da mesa para que ela possa ser fluidificada. E para esse trabalho nós contamos hoje com a colaboração da nossa irmã Marli. É com você, Marli. Boa noite, paz e luz para todos. Dando prosseguimento à reunião desta noite, vamos passar agora para a segunda parte, para os trabalhos de passe. Aqueles irmãos que desejam, que necessitam do medicamento, que por favor providenciem um copo, uma garrafa, para que esse medicamento possa ser colocado nesta água. E confiantes em Jesus, na Mãe Santíssima, no Pai Celestial e na equipe de Bezerra de Menezes e também na equipe espiritual Eurípides Barçanufo. Que eles possam, nesse instante, colocar em cada recipiente o medicamento necessário, que possam, neste momento, envolver todos nós em bênçãos de paz, de luz, de harmonia, de saúde física, mental, espiritual, que possamos neste momento ser gratos ao Pai Celestial pela sua infinita misericórdia, por tudo que Ele nos oferece todos os dias, do amanhecer ao anoitecer, incessantemente. Que a Mãe Santíssima possa estar sempre intercedendo por nós, junto ao vosso Filho Jesus, para que sejamos dignos das bênçãos e graças que Ele nos concede. Vamos todos, confiantes e cheios de esperanças, rezar a prece que Jesus nos ensinou, porque com esta prece nós estamos nos fortalecendo, nós estamos nos ligando ao Mestre Jesus. E eu peço que o Pai faça de mim um instrumento da sua paz e do seu amor, que neste momento possamos fechar os nossos olhos, abrir o coração e rezar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, e livra-nos de todo mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Com esta prece, confiantes, possamos encerrar o trabalho de passe desta noite na doce e santa paz do Mestre Jesus. Que assim seja. Muito obrigado, Marli, por esse trabalho, e nós agradecemos também a espiritualidade maior que com certeza se faz presente nesse trabalho. Bem, meus irmãos,
Nós estamos chegando ao final dos trabalhos da noite de hoje, agradecidos sempre a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui, pela vida que nós temos, pelo conhecimento desta doutrina maravilhosa, e que nós possamos, no decorrer da semana, tentarmos colocar em prática todos esses ensinamentos recebidos. Agradecidos a Jesus, a Deus, nós estamos encerrando a nossa reunião, pedindo a nossa companheira Larice para fazer a prece final da nossa reunião. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Vamos agora levar os nossos pensamentos até o nosso Pai Criador, que Ele a todo nos guia, nos protege, nos orienta. Senhor Deus, muito obrigada por essa semana que passou, muito obrigada pela família, pela saúde, por tudo aquilo que tens feito para nós, para cada um, para que possamos vivenciar nesta vida com todos os nossos familiares, com nossos entes queridos. Que, Senhor, ajude todos aqueles que estão necessitados nos leitos desses hospitais, que eles possam recuperar a saúde, estar bem. E, Senhor, muito obrigada por tudo. Que o Senhor nos ensine a oferecer-te o coração puro e o pensamento elevado na oração. Ajuda-nos para que os nossos desejos não perturbem a execução dos teus desígnios. Ampara-nos para que os nossos sentimentos se harmonizem com a tua vontade e que possamos ser instrumentos vivos, operosos do amor, da paz e da caridade, Senhor. E com a prece que nos ensinou, nós damos agora encerrado o nosso estudo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dais hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal. Que assim seja.